E aí galera, beleza? Esse é o terceiro vídeo do canal. E bom galera, nesse tutorial eu vou ensinar vocês duas coisas. E sim, uma das mais importantes é, do canal, tá galera? Porque essas duas coisas que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão utilizar em qualquer automação que vocês forem criar. Então eu peço por favor galera, que vocês assistam todo o vídeo. Eu sei que pode ser um pouco longo, mas toda automação que eu ensinar daqui pra frente, que vocês quiserem criar, vocês vão ver o quanto a gente vai utilizar esses dois conceitos. Então, no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês o que são variáveis e arrays. Então, só um exemplo para uma coisa que eu criei aqui. Eu criei aqui, por exemplo, um gerador de números aleatórios. Então, você escolhe aqui a quantidade de números que você quer gerar. Por exemplo, eu vou gerar aqui 30 números aleatórios. Ele me traz aqui números gerados, 30 números aleatórios e observação. Não traz números repetidos, tá, galera? Então ele me gerou aqui 30 números aleatórios. Então eu vou ensinar vocês a como fazer isso mais pra frente e outras automações. Então vamos ao nosso tutorial. Bom, primeiro de tudo, galera, vamos começar aqui com o conceito de variável. Então a gente vai vir aqui na parte de General e no último bloco aqui, Variable Set, que significa que a gente vai setar uma variável, vai atribuir um valor a uma variável. E o que é uma variável, galera? Uma variável é uma espécie de espaço em que a gente guarda um valor. Então, por exemplo, a gente tem aqui o primeiro campo, onde a gente dá um nome para nossa variável. O nome da variável você vai dar o nome que você quiser. Só vai depender o que você criar. Você vai dar um nome que vai fazer sentido para você. Então, por exemplo, a gente vai dar o nome da nossa variável aqui de letra, certo? De letra. E, por exemplo, essa variável a gente pode dar qualquer valor, mas eu vou dar o valor dessa variável de letra como a letra A. Então, para qualquer valor que a gente for dar para uma variável, se nossa variável tiver um valor de texto, a gente vai ter que colocar esse valor entre aspas. Então, A. Se esse valor for só número, a gente coloca aqui o valor da letra é 1, 2, não precisa, tá? Então, o valor da nossa letra aqui é A. Então, a gente vai aqui, salvou. A gente tem uma variável chamada letra, e essa letra tem um valor de A, certo, galera? Espero que vocês estejam entendendo até agora. E vamos agora exibir esse valor dessa variável letra. Aqui a gente pode pegar qualquer bloco, tá? De mensagem, de texto. Vamos pegar aqui no interface, no interface. Vamos pegar esse aqui, que eu uso muito para fazer teste. O Toast Show, esse desenho da torradinha. Ele aparece uma mensagenzinha rápida na tela. Então vamos ligar aqui, vamos entrar nele. E a gente tem duas opções, galera, para a gente exibir o valor de uma variável. Ou a gente coloca aqui, entre colchetes, o nome da nossa variável. O nome da nossa variável nesse caso era letra. A gente fecha. Aqui embaixo a duração da mensagem, né? Se ela vai ficar por um período curto ou um período maior, né? A gente pode deixar despreenchido, tá? Que por padrão ele vai ficar como curto. Então a gente salva. E quando a gente executar, o que deve aparecer na nossa tela aqui, aqui apareceu, aqui embaixo, a letra A, o valor A, o valor da nossa variável, certo? Então, galera, como vocês puderam ver, a gente exibiu aqui o valor da nossa variável chamado letra. E a outra forma de a gente exibir esse valor, a gente simplesmente vir aqui no cantinho e clicar nesse Fzinho aqui, Fx, que aí a gente vai ativar o modo expressão. No modo expressão, a gente consegue exibir mais fácil o valor dessa variável, porque quando a gente começa a digitar, por exemplo, aqui letra, apareceu ali, ó, letra, uma variável declarada pelo usuário, a gente declarou essa variável letra. Então vamos salvar. Da mesma forma como a gente dá start aqui, a gente vai exibir a letra A, certo? Então esse é o conceito de variável, galera, que é uma variável, e como a gente exibe o valor de uma variável. Agora, galera, vamos para o conceito de array. O que é uma array, galera? Array é basicamente parecido. A diferença de uma array é que na variável a gente dá um valor para essa variável, mas apenas um valor.
E num array, a gente consegue colocar vários valores. A array é uma espécie de lista. Então imagine, por exemplo, a gente vai usar o mesmo bloco para criar. Então, por exemplo, aqui no nome da nossa variável, que vai ser a nossa array, a gente vai dar um nome, por exemplo, de vogais. Então, nosso array vai chamar vogais. Então, nossa lista, né? Nossa array, vamos traduzir uma array como uma lista. A gente tem as vogais com os valores A, E, I, O, U. Então, para a gente adicionar vários valores para essa array, vogais, a gente vai colocar aqui um colchete. E entre aspas, né? Porque o valor é texto, a gente vai colocar as nossas vogais. Então, e para cada valor que a gente quiser adicionar, a gente vai colocar uma vírgula. Então, nessa nossa lista, nessa array vogais, a gente tem a letra A, letra I, O e U. E a gente fecha. Então, a gente tem uma array, né? Vamos lembrar uma lista com 5 valores, as vogais, né? Nosso alfabeto. E como a gente faz, galera? Se a gente quiser pegar um desses valores. Ah, eu quero a letra I. Eu quero o terceiro elemento dessa lista, dessa array chamada vogais. Vamos lá para nosso toast de novo, tá? E a gente vai aqui ligar o modo de expressão. E se a gente colocar aqui, por exemplo, vogais, a gente já aparece aqui vogais. Porém, como a gente vai escolher qual elemento a gente quer acessar lá? A gente vai colocar aqui um colchetes. Isso, a gente colocar aqui o colchetes. E a gente vai colocar em forma de número qual dos valores a gente quer acessar lá dentro. Então a gente tem 5 valores lá, A, E, I, O, U. No mundo da programação, quando a gente quer acessar o valor de uma array, de uma lista, o primeiro elemento sempre vai ter o valor de 0, então ele não vai ter o valor de 1. Então se a gente quiser acessar a primeira letra, que no caso é o A, a gente vai colocar aqui o valor de 0. Vogais, a gente quer acessar o primeiro elemento da lista lá, vogais. Vamos salvar. E vamos dar Start. Vai aparecer a letra A. Então, se a gente seguir a lógica, se a gente quiser acessar a letra B, a gente vai colocar o valor 1, certo? E apareceu aqui a letra E, né? São as vogais, na verdade, né? Então aqui é a letra E. E assim sucessivamente. Então, se a gente quiser acessar o último elemento, que na verdade é a letra U, em vez de a gente colocar o número 5, a gente vai colocar o número 4. Porque o último elemento, como a gente sabe, começa todo a lista, a array, o primeiro elemento é 0. Então 0, 1, 2, 3, 4. Então se a gente colocar aqui o número 4, a gente vai acessar o último elemento da nossa lista, que é a letra U. Então, galera, basicamente é isso. E antes de finalizar, para vocês entenderem, a gente tem sim, por exemplo, um bloco de array, só para array. Então a gente vem aqui em General. A gente tem aqui o bloco Array Add, para a gente adicionar um valor para nossa array, para a lista. Array Remove, para a gente remover um valor da nossa array. E Array Set, para a gente reatribuir um valor, a gente mudar o valor de um valor lá dentro da nossa array. Então a gente tem aqui o Array Add, que funciona basicamente da mesma forma que eu expliquei. Qual a diferença? Por que a gente usa o bloco de variável para criar uma array ao invés de usar esse aqui? Porque esse aqui, galera, a gente tem que adicionar valor por valor. A gente não pode colocar todos os valores aqui. Então, por exemplo, o nome da nossa array aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vogais, ele já até aparece aqui. O index, galera, é o que eu estava explicando para vocês. O index na programação é a posição de um elemento lá na array, uma posição de elemento na lista. A gente não vai mexer, por exemplo, aqui se a gente quisesse adicionar, por exemplo, a letra, por exemplo, a gente vai começar aqui adicionando a primeira letra na nossa lista vogais. Se a gente quisesse, por exemplo, em vez de adicionar ele no começo da lista,
0, né? Que por padrão ele é 0. A gente quisesse adicionar ele lá na posição 5, né? A gente nunca vai mexer. A gente sempre vai adicionar ele por padrão e vai adicionar no final da lista. Então a gente adicionou aqui vogais letra A. Se a gente quisesse, galera, adicionar a mesma coisa, adicionar 5 vogais, A, E, I, O, U, a gente teria que vir aqui e copiar isso aqui, galera, 5 vezes, certo? 5 vezes. E aí, né, em vez de ser A, a gente aqui, ia colocar aqui e aqui e até tá, galera? Eu não vou fazer todos. Depois de adicionasse todos, a gente ia conseguir exibir da mesma forma. Então, por exemplo, se a gente quer exibir a letra E, que é o segundo elemento, a gente vai colocar aqui o número 1, né? Que começa do 0. Então, aqui deve exibir a letra E. Então, letra E. Então é basicamente isso, galera. Com isso, vocês vão entender qualquer tutorial, qualquer automação que eu criar aqui, vai ser muito mais fácil para vocês entenderem o conceito e criar qualquer automação que vocês quiserem. Certo, galera? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixem nos comentários. E não se esqueça, galera, da importância de vocês deixarem um comentário, um like e comentar o que vocês acharam difícil, foi boa a explicação, se tiver alguma dúvida. Então é isso, galera. Obrigado, até mais, fui.